É isso aí, voz da consciência. Tá certinho ali? Certo. Tá. Beleza. Pastor, já vou emendar em uma. Opa, bora lá. Desculpa, aqui o pastor tocou no negócio aqui, eu não Tá bom aguentei. aqui? Tá tudo certinho? Tá certinho, né? Beleza. Só pra deixar claro, quem quiser fazer pergunta, tá Exatamente. aberto. A gente tem um convidado aqui também, o irmão Cícero, hoje ele tá com a gente. Quiser fazer pergunta também, fica à vontade. Ou manda pro irmão Cícero. Também. Só pra apresentar também, nós estamos com a esposa do pastor Elias ali. A Débora. Nossa irmã Débora. Ela tem um jeitão de ser irmã do Coque. É nada, não? isso daí é só porque falou que é bleiano, então, mas você não sabe quem tá aí. 30 anos só de convivência. Só, né? Eu chego lá, eu chego e passo, se Deus quiser. Ô, glória. Então, antes de mais nada, minha esposa, te amo. Obrigado pelo apoio. Meu amor, sei que você tá na reunião, mas quando você vê, beijo, te amo. E não dá não pra ver se Não se não come quando chega em casa. Pode emendar, Thiago. Corvo ou árabes alimentaram Elias? É o corvim. Orvim. Na verdade, ali se trata de uma ave mesmo. Então, existem algumas pessoas que querem explorar isso, mas eu tenho, por exemplo... Porque eles usaram o mesmo critério termo que é... para se ligar. Mas, a bem da verdade, por que não? O primeiro animal, quando saiu da arca, quais foram os animais que saíram? Quais foram as aves? Primeiro foi o corvo, depois foi uma pomba. Pois é, você está me entendendo? Então, Deus não tem nenhum problema com isso. Quando foi para falar com o Balaão, quem é que ele usou? A jumenta. A jumenta. E o Balaão nem sacou o que a jumenta falava, né? Trocou a maior ideia com ela, um papo alto, papo assim, teológico altíssimo, né? Os dois ali E trocando. um cara veio me perguntar se foi a jumenta mesmo que falou com o Balaão. Bom, a Bíblia diz que sim. Segunda de Pedro 2,15 diz que o jumento mudo falou. Então, Se a serpente falou com Eva, por que o jumento não podia falar com o Balaão? E aqui diz que... posso até ler, né? Posso ler, né? Pode, Acho lógico. que fica legal, né? Aqui tá em casa. Tá em casa. Pode bleiano, manuseia a Bíblia também, gente. Exatamente. Falei Porque a também Bíblia tem a ficou ver lá com embaixo. bereiano. É bereiano, né? Opa! E aí tem uma lenda também. O pessoal diz, os irmãos de Bereia, gente, tira isso da cuca. Ali não tinha irmão nem não, era tudo judeu. Crítico. Crítico. É, Por isso que eles crítico. examinavam as escrituras, para mas ver se o que depois estava sendo... Alguns deles acabaram, Deixa eu ver aqui se ou é Judas. Permitiu que a jumenta muda falasse. Segunda de Pedro 2,15 vai falar... Isso aí mesmo. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. Como? O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Nossa, O mudo jumento, falando com voz humana. Olha só. é forte. 2,15 e 16, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Então, forte. qual o problema? Deus usar aquela ave, né, que não era uma ave pura, mas para levar aquele alimento para o profeta. Ele Até porque usa- tem um simbolismo nisso, né? Justamente. Então, ali é uma ave mesmo. Eu já vi um estudo sobre essa questão, e aí a pessoa falava que justamente porque um judeu não poderia ser alimentado por um animal impuro, ali o cara trocou, e os escribas também não queriam atribuir a alimentação do profeta aos árabes, né? Porque Ervim, e o nome é muito próximo. Orvim. É muito próximo, e aí eles... Eu trato disso nesse dicionário aqui. Ah, Nesse dicionário de palavras e expressões. Ali, na verdade, eu pesquisei no Midrash, chama-se Midrash Malchim Beit. Midrash Malchim, ou melhor, Aleph. Ou seja, é um comentário rabínico em cima de 1 Reis, capítulo 17. E ali eles mesmos desmistificam isso, dizendo, alguns querem atribuir isso aos árabes, mas a bem da verdade é uma ave. foi uma ave mesmo, um corvo. Isso os próprios judeus fazendo comentário. E aí, pastor, uma coisa. Veio um outro, passou aqui, e ele era muito versado no hebraico. E eu pergunto para o senhor,
qual de fato o senhor indicaria para um estudante de teologia? Grego ou hebraico? Qual dos dois idiomas? É. Os dois? Isso que eu ia falar, é melhor dois, né? Mas aí, peraí que eu vou... Os dois, deixa ele... porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e pequenas porções do aramaico. E todo o Novo Testamento, ele é escrito em grego, ainda que alguns judeus messiânicos querem dizer que o livro de Mateus, que é Matitiahu em hebraico, foi escrito em hebraico. Mas você não tem nenhum documento, nenhum manuscrito atribuindo uma versão hebraica do livro de Mateus. Foi todo escrito em grego koiné. O que existe hoje, por exemplo, David Stern, que é um judeu messiânico também, ele tem um comentário que é o comentário judaico do Novo Testamento, e tem também uma Bíblia que é a Bíblia judaica completa. E ele fez a tradução dele da Bíblia completa do Novo Testamento hebraico, que é chamado de Brit Hadashah. Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, você não tem nenhum manuscrito comprovando que o texto de Mateus foi escrito em hebraico. E até porque alguns querem dizer que a língua falada na época era o hebraico, quando na verdade era a língua grega. A dominação era romana, mas a língua da comunicação era a língua grega. Então, o hebraico era falado dentro da sinagoga, no templo, mas no dia a dia eles falavam, na verdade, o grego. E tinha também o aramaico, né, que era do mesmo tronco linguístico. Mas e aí, por quê? Não, eu falo isso por conta de que o povo judeu, partindo ali do primeiro exílio, eles tiveram muitas mudanças linguísticas. Até por conta disso, o nome que eu falo, o nome de Deus, não é que é perdido, foi porque eles tinham esse dogma de não falar o nome de Deus. De qualquer forma, o nome de Deus foi perdido. E entende-se que o aramaico, que é a mistura do persa com o hebraico, aquela coisa toda, depois disso, não ficou puro. Alguns estudiosos vão dizer que não é uma raiz fidedigna do hebraico, vamos dizer, falado por Abraão, Moisés, exemplos mais claros. E que, para nós, já ouvi isso na academia, que para nós, interessante é só o grego, até porque, se você for analisar, nós não somos legalistas, o Novo Testamento é o que vale, né? Não sei se o senhor já ouviu esse tipo de comentário, alguém já falou isso com o senhor. Ele é meio perigoso, né? Porque quando Paulo disse assim, toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, não tinha o Novo Testamento. E aí, aqui a escritura, então, ele fazia alusão. Jesus, quando pregava... Receba você que pensa nisso. Jesus, quando pregava, ele pregava a partir de que texto? Da Septuaginta. Estevão, quando fez o discurso dele, fundamentado na Septuaginta. Lucas, na Septuaginta. Paulo, na Septuaginta. E o que é a Septuaginta? Os bereanos olhavam que escritura? Justamente, conferiam qual? Aquele, por exemplo, o etíope, lá da rainha de Candace, ele estava lendo o rolo do profeta Yeshayahu Hanavi, de Yeshayahu Hanavi, que é o profeta Isaías. Está escrito em qual testamento? No Novo ou no Antigo? Os discursos dos profetas eram em cima de que texto? Quando, por exemplo, nós temos cerca de 3.000 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Só profecias alusivas a Cristo nós temos quase 70, do Antigo no Novo. O apóstolo Paulo constantemente fazia alusão à escritura do Antigo Testamento. Jesus falou, olha, porque de mim, tardos de coração e ouvido para crer, tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Essa expressão lei, profetas e salmos era uma expressão idiomática para se referir ao texto do Tanar. Tanar é um acrônimo que vem de Torah, Nevim, Ketuvim, que é resumido em 3 letras hebraicas, que é o Tav, o Nun e o Kaf, o Haf-Kaf. Então, Jesus ele faz alusão a esses escritos do Antigo Testamento. Na passagem do rico e Lázaro, que muitos dizem que é uma parábola, e eu digo que é uma história contada em forma de parábola,
o pai Abraão, que tipificava Deus nessa passagem bíblica, ele diz, lá eles têm Moisés e os profetas. Olha, Moisés já tinha morrido há muito tempo, mas isso aí é uma sinédoque, quando você troca o autor pela sua obra. Quando cita Moisés, a bem da verdade, ele está se referindo à Torá, ou ao Pentateuco, que são os 5 livros da Torá, né? O Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, nós temos aí um compêndio interminável de textos do Antigo Testamento. João cita, todos os apóstolos citam o Antigo Testamento. Agora, se o Antigo Testamento, então, não tem valor, e ele está inserido dentro do contexto do Novo Testamento e do texto do Novo Testamento, então a gente vai ter que tirar essas mais de 3.000 citações, essas profecias alusivas a Jesus, e ficar com o quê? Fica a pergunta. Aí é uma maiêutica socrática. Não quero responder, eu quero agora confundir com a crítica interrogativa. Gostei. Aí a pergunta, o etíope, ele estava com... É um texto do Trito Isaías, se não me falha, é Trito Isaías, né? É um texto do Trito Isaías e ele estava com ele em grego ou em hebraico? Ou em aramaico? Veja bem, a leitura... Eu tô aqui como mero espectador, só para deixar claro. Eu comecei a estudar escatologia... Desculpa, pastor, eu vou sugar o senhor já até... Se fosse um texto, se fosse do grego, diria que ele estaria com a Septuaginta. Mas ele estava com o rolo do profeta Isaías. Boa lembrança. Então, rolo não era escrito em grego. Os judeus, eles tinham um temor, porque o livro mais messiânico da Bíblia chama-se Isaías. Entendendo? Isaías. O mais messiânico. E a reverência que os judeus tinham, porque ali vai aparecer o termo Yahvé trocentas vezes, né? É claro que aqui é uma hipérbole. E esse rolo do profeta Isaías, eles quando escreviam o tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh, eles lavavam a mão de tanto temor. O Senhor Jesus, quando está ali... Forte isso, pastor. Quando ele está ali, que ele recebe o livro, o rolo do profeta Isaías, ele faz a leitura de Isaías capítulo 61. Ele encontra. É interessante notar que naquela época não tinha capítulo e nem versículo. Sim. Então uma pessoa tinha que ter afinidade com os manuscritos. E ele abre justamente onde estava ali escrito dele. Isaías 61. O Espírito de Yahvé é sobre mim. E ele me ungiu para dar vista ao cego, fazer isso, fazer aquilo. E ele fechando, hoje se cumpre essa escritura aqui entre vocês, está se cumprindo. E que escritura era essa? Antigo Testamento. Antigo Testamento. Estão me entendendo? Então, é um perigo isso. É muito perigoso. É por isso que o senhor veio aqui, para esclarecer esse negócio. Trazer luz à escuridão. Porque teve um herege chamado Marcião que negava o Antigo Testamento, chamava que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, então, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, que não prestava, era um Deus matador, sanguinário. Teve um amigo nosso aqui que veio aqui, que eu não vou citar o nome por questões de ética, que admirava ele até ele chegar nessa parte, deixa pra lá, não vou comentar não. Tem que ter cuidado com os marcionitas, porque lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, diz que Deus é horrenda coisa cair na mão do Deus vivo, e depois ele termina dizendo que Deus é um fogo consumidor. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo, ele é imutável, mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem modos de tratar diferente, porque, por exemplo, eu sou dispensacionalista, né? Então eu creio que Deus tem um método de tratar com a humanidade, uma pedagogia, porque a revelação ela é progressiva, mas o caráter de Deus é o mesmo. Tá entendendo? Perfeito.